Olá, mais uma vez bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho, e o tema de hoje é o capítulo 8 do profeta Daniel. Mas isto depois da vinheta. Então hoje começaremos a fazer uma série sobre o livro de Daniel, capítulo 8. E aqui começaremos a falar sobre o primeiro império depois de Babilônia, que é o Império Medo-Persa. Então em Daniel, capítulo 8, o verso 3 e 4 nos diz: E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E agora capítulo 8, Daniel, verso 20. Aquele carneiro que viste com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. E está esclarecido o assunto. O que significava esse carneiro, então? O reino da Média-Pérsia. Justamente. Mas vemos também que este carneiro tinha 2 chifres e um era mais alto do que o outro. E em Daniel, capítulo 7, o verso 5, nos diz: Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Então vemos que o carneiro de Daniel 8 é o mesmo império de Daniel 7, representado por um urso. Um chifre é mais alto do que o outro, como os persas eram mais altos do que os medos. E um outro detalhe também é que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, assim como o urso tinha 3 costelas em sua boca. E essas costelas representavam justamente as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa. E a primeira conquista é justamente a Lídia, que ficava no ocidente. A segunda era na região do norte, que era a Babilônia. E por fim, no sul, o Egito. Então eis aqui as 3 principais conquistas do Império Medo-Persa. Agora Daniel, capítulo 8, verso 5. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Agora vemos um segundo animal. Quem seria? Agora no verso 21 de Daniel 8, diz: Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Então aqui está explicado que o bode representa justamente o Império Grego. E o grande chifre que tinha entre os seus olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. Tem o fato também de que este bode, ele não toca no chão, ou seja, ele está voando. Assim como em Daniel 7, é representado a Grécia por um leopardo com 4 cabeças e asas, muito rápido, sem tocar no chão. Justamente. E agora no livro Dissertação sobre as Profecias, de Thomas Newton, assim nos diz: Carano, seu primeiro rei, ao se dirigir com uma multidão de gregos, a fim de encontrar novas moradas na Macedônia, foi aconselhado por um oráculo a usar cabras e bodes como seus guias para o império. Depois disso, ao ver um rebanho de cabras fugindo de uma tempestade violenta, ele as seguiu até Edessa, e ali estabeleceu a sede de seu império. Transformou as cabras e os bodes em insígnias ou estandartes e denominou a cidade de Aegai, ou Cidade das Cabras. O povo passou a ser chamado de Aegadai, o povo das cabras. Vemos que na história, os gregos utilizaram justamente o símbolo dos bodes ou das cabras como seus estandartes. E a profecia, falando a respeito da Grécia, utiliza este mesmo símbolo de um bode. O bode agora passou a simbolizar a Grécia porque a própria Grécia escolheu isso. Justamente. Agora, continuando no mesmo livro, Dissertação sobre as Profecias, nos diz: A cidade de Aigai, ou Agai, era o local onde os reis macedônios costumavam ser enterrados. É muito notável também o fato de o filho de Alexandre com Roxana ter recebido o nome de Alexandre Aegus, o filho do bode,
Além disso, alguns dos sucessores de Alexandre são representados em suas moedas com chifres de bodes. Então aqui está muito claro que o bode era justamente a representação exata da Grécia. Ainda no capítulo de Daniel 8, os versos 6 e 7. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto de sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. É interessante que o texto nos diz que um carneiro estava diante do rio, e o bode correu na sua direção, com fúria de seu poder. Em primeiro lugar, Alexandre eliminou os generais de Dário no rio Grânico, na Frígia. Em seguida, atacou Dário e o colocou em uma fuga desbaratada nas passagens de Isso, na Sicília, e depois disso, nas planícies de Galgamela, na Síria. A última batalha ocorreu em 331 a.C. e marcou o fim do Império Persa. Como a profecia apontava que a batalha que começou entre a Grécia e o Império Medo-Persa ocorreu justamente diante do rio. Agora Daniel 8, verso 8. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. Então vemos que de 334 até 331 a.C., Alexandre havia conquistado todo o Império Medo-Persa. Em apenas 4 anos, Alexandre tornou-se o governante do mais vasto império do mundo que havia existido. Porém, aos 32 anos, quando estava no auge, na sua maior força, Alexandre morreu, assim como a profecia dizia. Agora em Daniel, o mesmo capítulo 8, o verso 8 e o 22. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. O ter sido quebrado, levantando-se em 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Então agora nós vemos que do bode, que tinha apenas um chifre, este chifre é quebrado, que representava Alexandre o Grande. Agora sobram outros 4 chifres no bode, que representariam 4 reinos que sairiam deste mesmo império. E aqui nós temos no gráfico, no mapa, como é que estava a divisão do seu império. Então no ocidente, vemos que Cassandro, quem governou. E agora nós temos ao norte, Lisímaco governando. Temos também no oriente, Seleuco. E Ptolomeu I ficando com o sul, o Egito. Então aqui vemos a repartição do reino de Alexandre, conforme a profecia indicava. E a história seguindo ao pé da letra a profecia. Então aqui termina o estudo e vos esperamos para o próximo vídeo. Amém. Amém.